Então vamos lá, começando do zero com as planilhas do Google. As planilhas do Google estão disponíveis para todo mundo que tem uma conta do Google. Conta essa que pode ser gratuita e você pode usar as planilhas do Google sem problema nenhum. Se você já tiver o endereço do Gmail, uma agenda do Google, quer dizer que você já tem acesso sim às planilhas. Basta você entrar numa página do Google, vir aqui nesses quadradinhos e você pode acessar as planilhas tanto pelo Google Drive quanto diretamente pelas planilhas. Vamos fazer isso acessando pelo Google Drive. O Google Drive é como se fosse o seu computador dentro da nuvem do Google. Aqui você pode criar documentos, planilhas, formulários, apresentações e você pode organizar esses arquivos por pastas. Vamos supor que eu queira criar uma planilha dentro dessa pasta aqui. Uma vez que eu estou dentro da pasta, eu venho aqui em Novo e clico Planilhas. Da mesma forma, eu poderia criar um documento, uma apresentação, um formulário, entre outros tipos de documento. Mas vou clicar Planilhas Google. Como essa minha pasta está compartilhada com outras pessoas, ele me avisa aqui que eu vou criar um documento numa pasta que está compartilhada e que essas pessoas também vão ter acesso a esse documento. Essa é a grande vantagem do Google Drive. Você pode compartilhar certos documentos ou certas pastas com algumas pessoas e essas pessoas conseguem editar ou só ver ou só comentar o seu arquivo. Esse documento vai estar na nuvem, acessado pela internet. Você pode também disponibilizá-lo para edição offline. Então, se você tiver sem internet por algum motivo, você continua podendo editar a sua planilha e assim que você se conectar de novo à rede, eles vão fazer as atualizações que você fez na edição. Aqui eu vou criar em criar e compartilhar e a gente vai estar dentro da nossa planilha. Para quem já está familiarizado com Excel, a planilha do Google ela parece muito com Excel. Quais são as grandes diferenças? O Excel ele tem muito mais funções. Ele tem funções, por exemplo, de estatística. Você pode rodar várias análises estatísticas no Excel. No entanto, apesar da planilha do Google não ter todas essas funções, ela tem basicamente as principais funções que a gente precisa no dia a dia, a não ser que você precise rodar análises estatísticas. Se esse não é o seu caso, de precisar de funções avançadas do Excel, as planilhas do Google vão funcionar perfeitamente para você. A grande vantagem das planilhas do Google é que ele é muito mais intuitivo. As planilhas são muito mais fáceis de mexer, as funções elas são muito mais claras, muito mais acessíveis. Ela é mais bonita esteticamente, na minha opinião e na opinião da maioria dos meus alunos. E você consegue facilmente criar várias alternativas, várias estratégias e compartilhar essa agenda com outras pessoas por esse botão aqui. E essas pessoas elas podem ajudar você a editar o documento e colaborar. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome para minha planilha. Vamos supor que seja para acompanhar meu projeto do TCC. E agora que a planilha já tem um nome, eu consigo compartilhar com outras pessoas. Clicando no botão de compartilhar, vai abrir essa caixa e aqui você pode colocar o e-mail das pessoas com as quais você quer compartilhar. Aqui você vai optar se essa pessoa ela vai conseguir editar esse documento, apagar coisas, inserir coisas, se ela vai poder só comentar, clicar nas células e fazer comentários para que você veja, ou se essa pessoa vai poder só ler esse documento. É muito importante que mesmo podendo só ler, ela pode sim fazer uma cópia, baixar esse arquivo para o computador dela ou fazer uma cópia para o Google Drive dela. Ela não vai conseguir editar esse seu, mas ela consegue fazer cópias. É importante saber disso. Você deve então selecionar o tipo de acesso, colocar aqui mensagens, né? Você pode avisar para a pessoa: estou compartilhando essa planilha por tal motivo, ou de acordo com tal projeto, etc. E enviar, essa pessoa vai receber esse acesso por e-mail. Ou você pode vir aqui, copiar o link e enviar para a pessoa. Você pode também alterar o tipo de acesso e colocar que qualquer pessoa com o link possa ver essa planilha. Qualquer pessoa com o link poderia ser leitor ou editor. Assim você copia o link e envia sem necessidade de vir aqui e colocar e-mail por e-mail. Agora vamos às funções básicas, mas antes não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. A gente está sempre compartilhando vídeos sobre produtividade, ferramentas, gestão de tempo e muito mais. Não custa nada e assim você ajuda demais a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Nesse vídeo eu vou passar as funções básicas das planilhas do Google, mas se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer mais vídeos com funções mais avançadas. Nessa barra aqui em cima você tem acesso a vários tipos de configurações. Vamos ver aqui alguns principais. Aqui a gente pode imprimir, desfazer alguma coisa que a gente fez. Vamos supor que eu escrevi alguma coisa aqui e apaguei sem querer. Eu posso vir aqui em desfazer e volta à última atualização que eu fiz. Eu consigo também copiar alguns padrões com isso aqui, com esse pincel de formatação. Se eu clicar aqui e colocar várias coisas, uma cor, um negrito, um itálico, e eu quiser replicar isso para a mesma coisa para outra célula, eu posso simplesmente clicar aqui, clicar em pincel de formatação e clicar na célula que eu quero que tenha esse mesmo tipo de formato. Prontinho. Aqui eu posso aumentar e diminuir o zoom da minha visualização. Esses formatos aqui são para alterar números.
qual formato você quer que o número apareça. Vamos supor que eu esteja escrevendo aqui valores, R$100, por exemplo. Se eu clicar nele e clicar nesse formato aqui, ele vai entender que isso é uma moeda, é um valor monetário, e ele já coloca na formatação. Se eu tiver outros números aqui embaixo, e eu quiser que se repita a mesma formatação, para isso a gente pode usar o pincel de formatação também, para aplicar para os outros. A gente clica aqui, pincel de formatação, e ele entende que esses outros números também são números de valores monetários. A gente também pode aplicar porcentagem, então em vez de ser número, vira porcentagem. A gente pode aplicar formatos padrões, né? A gente pode aplicar número, ele volta para um formato normal. A gente pode aumentar o número de casas decimais ou diminuir o número de casas decimais. Você pode utilizar todos esses aqui para formatar os seus números. Aqui temos os padrões de fonte, tamanho das fontes, negrito, itálico, as cores, né? As cores do texto, rachurado, as cores de fundo também. Você pode ter um fundo como esse aqui, eu coloquei o azul. Você pode mudar a cor da letra. Aqui temos as configurações para as bordas, qual a cor que você quer aplicar a borda. Vamos supor que eu queira aplicar uma borda rosa e o formato da borda você escolhe qual é a parte da célula que vai ficar marcada. Aqui eu posso colocar todos e ele cria essa borda rosa. Claro, eu posso colocar outras cores, preta, por exemplo, fazer isso para mais células, colocar uma borda azul e aplicar só a parte de baixo. Aí eu posso fechar aqui e aplicar só a parte de baixo, ou então só em volta. E aí você pode fazer vários formatos de bordas. Aqui é o alinhamento do texto, eu posso colocar centralizado, à esquerda e à direita. Aqui é o alinhamento com relação ao tamanho da célula, se ele vai ficar mais para cima, mais para baixo. Isso acontece quando a gente tem uma célula grande. Vamos supor que eu puxei aqui para baixo, ficou muito grande, mas eu quero que esse 100 apareça no meio. Eu venho aqui, coloco no meio, ou na parte de cima. Esse é um alinhamento com relação à vertical. Você vai alinhar se você quer que ele fique em cima, embaixo ou no meio. Esse aqui é o ajuste de texto. Vamos supor que eu escreva um texto muito grande. Tá vendo que nesse caso aqui, o que eu escrevi foi para fora da célula, porque é maior que a célula. Eu posso ajustar esse texto. Eu posso deixar nessa opção, que chama estourar, ou seja, ele estoura a célula, ele vai para frente. Se eu escrever alguma coisa aqui, ele corta o texto, mas se não tiver nada aqui, ele vai estourar. Se eu não quiser que seja assim, se eu quiser que ele pare no final da célula, eu clico aqui em cortar. Ou então, eu posso colocar para ele ajustar. Então, ele vai aumentar o tamanho da célula para a gente conseguir ver todo o texto. Se eu clico na célula, eu também consigo editar o texto aqui por cima. Às vezes é mais fácil você aumentar essa caixa se você tiver que escrever mais. E você consegue escrever e apagar por aqui. Se eu quiser que ele escreva embaixo, se eu quiser dar Enter dentro da célula, eu tenho que clicar em Ctrl e Enter. Se eu não clicar em Ctrl, só em Enter, ele vai fechar a célula, ele vai entender que você terminou aquela edição. Aqui nós podemos alterar a rotação do texto, ele pode ficar deitado de um lado, do outro. Isso é bom quando a gente tem uma célula maior. E aí você pode colocar um texto na lateral, por exemplo. Ele fica assim. Você pode usar isso para títulos na lateral, nessa parte aqui, que você vai criando títulos de módulos, títulos de categoria. Nesse aqui a gente consegue inserir um link e eu consigo inserir links de outros arquivos do meu Google Drive, por exemplo, esse aqui, ó, vamos supor que isso tenha a ver com esse projeto. E aí eu clico aqui e ele adiciona esse link para esse arquivo dentro do próprio Google Drive. Esse aqui é uma planilha de orçamento mensal. Mas eu também posso aplicar um link de fora do Google Drive, um link para um site. Por exemplo, para o meu site. Eu clico aqui e aplico. E aí a gente tem um link aqui facilmente para a gente acessar. Nós podemos também fazer comentários. Isso é muito bom para quando você compartilha a planilha no modo de comentário ali para alguma pessoa. Ela pode vir aqui, clicar na célula, adicionar um comentário e ela vai conversar com você. Você pode marcar a pessoa usando o arroba e falar com ela: olha, eu não compreendi essa informação, ou está errada, pode dar mais informação, etc. E eu atribuo isso como se fosse uma tarefa. E aí essa pessoa entende que ela tem que vir aqui, checar essa informação, fazer algum tipo de atualização. Isso é muito legal também para outros tipos de arquivo, como arquivos de documentos do Google Drive, onde você pode fazer isso como se fosse uma revisão de texto. Nas planilhas do Google a gente também consegue inserir gráficos rápidos. Isso aqui demandaria uma outra aula, um outro vídeo. Se você tem interesse
interesse em aprender como criar gráficos dentro das planilhas do Google, deixa aqui nos comentários para eu saber que esse tipo de conteúdo é relevante e eu posso fazer mais vídeos, porque isso aqui é mais avançado. Mesma coisa com relação aos filtros, também é um conteúdo um pouquinho mais avançado, não é difícil, é bem simples, mas a gente precisaria de um outro vídeo para ver isso com mais atenção. E dentro da planilha a gente também tem como criar funções, criar cálculos rápidos, mas como os filtros e os gráficos a gente precisaria de uma aula só para isso. Então qualquer um desses temas, se você acha legal, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer esse vídeo. Por fim, a gente pode criar também abas dentro da planilha do Google. A gente pode vir aqui, criar uma outra aba, é como se fosse várias páginas. E nessas outras abas você pode criar novas informações. Gostou desse vídeo? Vai começar a usar as planilhas do Google? Deixa aqui para eu saber que esse conteúdo foi legal, que você gostou, e assim eu posso fazer mais conteúdos desse tipo. Não esquece de deixar seu like, que ajuda demais a gente aqui na plataforma, e te vejo no próximo vídeo. Até mais!